Bem, essa aula de introdução nós vamos apresentar todas as etapas do curso que vocês vão estar assistindo. Eu venho apresentar uma parte introdutória, do conteúdo relacionada à manutenção, de uma forma geral. Agora vamos ver a primeira parte. O primeiro módulo que nós vamos estar estudando é unicamente sobre agulha. Os tipos, as funções, os principais tipos de defeito que a gente observa nas máquinas, os tipos de agulhas, as partes dela, tudo isso visto no módulo 1. No módulo 2, nós temos as noções de metrologia, ou seja, os principais instrumentos de medição que nós vamos utilizar na máquina de costura. Nós temos a régua, a escala, a régua graduada e os tipos de paquímetro, os principais tipos de paquímetro, o paquímetro universal e o paquímetro digital. E algumas práticas mostrando a utilização correta dos instrumentos. No módulo 3 é um módulo exclusivo para ferramentas. Nesse módulo nós vamos visualizar os principais tipos de ferramentas, suas utilizações e mostrar algumas práticas utilizando as mesmas. No módulo 4, nós temos noções de eletricidade. Nós visualizamos nesse módulo a parte básica da eletricidade, conceitos mais importantes sobre a eletricidade. Vimos a parte elétrica da máquina, desde a ligação da chave até testes que podemos fazer junto com a chave, sabendo se ela está boa para utilização ou não. E também observamos a montagem e desmontagem do motor elétrico até a troca do rolamento, até o momento da troca do rolamento. Fazemos a montagem do mesmo e as regulagens necessárias para montar na máquina. A colocação no tampo, a montagem da parte elétrica e, para finalizar, a colocação da chave com a ligação. No módulo 5, nós temos a parte da regulagem da máquina de costura reta, mostrando os principais mecanismos da máquina, a forma de regular, de ajuste e de regulagem da mesma. Agora vamos analisar a manutenção. Manutenção preventiva versus a manutenção corretiva. A manutenção corretiva. A manutenção corretiva resolve o problema quando ocorre a quebra da peça. Se torna uma manutenção mais cara pela máquina estar parada e pelas peças trocadas. Ou seja, é uma manutenção que só entra em ação quando a máquina já está parada. Esse tipo de manutenção não é o adequado. Por quê? Porque você vai deixar a máquina quebrar primeiro para depois poder trocar as peças. Nesse entre-meio, quando ocorre isso, geralmente a quebra das peças não ocorre só a peça que quebrou. Quebra uma e ela, por consequência, quebra outras peças às vezes. Isso se torna mais caro. A questão do tempo da máquina parada até a chegada da peça é outro fator, que é um gasto de dinheiro desnecessário. E outro fator também é a questão da máquina estar parada, na hora da produção. E de acordo às vezes com a peça que quebra, você não tem disponibilidade dela fácil para a troca no momento. E ela, algumas às vezes tem que vir de fora, isso demanda muito tempo. Já no caso, sendo uma manutenção preventiva, esse tipo de tempo ele é reduzido, porque você não vai deixar a máquina quebrar para poder fazer a manutenção. Manutenção preventiva. Manutenção preventiva trabalha pequenos problemas ou defeitos para que não se tornem grandes mais na frente. Ou seja, você faz um acompanhamento da máquina antes que ocorra o problema, antes que ocorra a quebra.
Um rolamento que está roncando, antes que ocorra a quebra do rolamento e consequente queima do motor, você já troca logo ele, evitando problemas maiores. Então, a preventiva ela trabalha na prevenção antes da quebra. E isso facilita porque você faz um acompanhamento de cada máquina. Cada máquina deve ter uma ficha de acompanhamento de manutenção e uma ficha de acompanhamento de lubrificação, que nós vamos ver agora na sequência. Boas práticas. Manutenção preventiva. Primeiro, troca de óleo certo, na hora certa e no volume adequado. O óleo correto, no caso das máquinas de costura, é o ISO 10. E na hora correta é trocar no momento correto de troca do óleo, quando o óleo realmente está ruim. E o volume adequado é a quantidade de óleo adequada para a troca, de modo que não deixe ele em excesso na máquina, vazando por todas as partes da máquina. Limpeza adequada da máquina. Nós vamos observar a sequência das aulas alguns pontos na própria máquina ou no motor que são necessários fazer limpezas periódicas. Essas limpezas são devido ao pó do próprio tecido que promove a sujeira na máquina internamente, que deve ser limpo de tempos em tempos, senão o acúmulo desse sujo provoca a quebra em determinados pontos da máquina, devido ao acúmulo de sujeira. Reapertos em porcas e parafusos em locais críticos. Existem locais das máquinas, principalmente parafusos, que de tempos em tempos têm que ser verificados. A questão do reaperto das máquinas. Existem locais dentro da máquina de costura que tem parafusos que são expostos a vibrações e a torques ou repuxos que de tempos em tempos precisam ser reapertados, porque pela própria vibração eles folgam e pode chegar a soltar a peça. Então por isso a necessidade do reaperto. Troca de peças gastas, rolamentos, buchas e retentores. Rolamentos nós temos o exemplo, o motor elétrico, né? No caso é interessante ser trocado os rolamentos antes de ocorrer a quebra dos mesmos e consequente queima dos equipamentos. E retentores, eu vou mostrar no volante da máquina que tem um retentor que de tempos em tempos, quando tem acúmulo de linha embaixo dele, no eixo, é necessária a troca dele, porque se você tirar a linha ele pode ficar vazando óleo. Isso mais na frente nós vamos ver quando chegar na parte dele. Com relação à organização, nós temos uma ficha de controle de manutenção. Nessa ficha de controle de manutenção, nós temos alguns pontos que têm que ser mais observados, como sugestão para ter. Tipo da máquina, a marca da máquina, o número equivalente à máquina, que pode ser o próprio número da máquina ou um número criado pelo próprio mecânico, a data da manutenção, o mecânico responsável, o setor onde a máquina está alocada e, por final, as peças verificadas, trocadas ou reparadas naquela máquina que você está dando a manutenção. Então são esses os pontos assim, que são principais de se ter nas fichas de controle de manutenção. Agora vamos observar a ficha de controle da lubrificação. Primeiro, tipo de máquina que deve conter, a marca da máquina, o número da máquina, a data da lubrificação, ou seja, a lubrificação completa da máquina, o mecânico responsável, a data da troca do óleo completa da máquina e a data da próxima troca do óleo. São esses os pontos que são interessantes de ter na planilha de controle de lubrificação. Obrigado pela escolha do nosso curso. E essa parte é a parte introdutória. Agora nós vamos dar continuidade com o módulo 1 do curso. Obrigado pela escolha. Até a próxima aula.